Olá, irmãos e irmãs, nós agradecemos a Deus porque mais uma vez estamos de volta a este nosso canal para mais um estudo da Palavra de Deus em Escola Dominical. Damos as boas-vindas a você e agradecemos por nos receber em sua casa através desse trabalho que a primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a nossa Catedral Evangélica, realiza todas as semanas através da Escola Dominical Virtual. Damos graças a Deus por isso e desejamos que esse estudo seja um momento de aprendizado, de crescimento, de comunhão, onde juntos estaremos aprendendo da palavra do Senhor. Na verdade, estamos dando sequência aos nossos estudos sobre os conflitos da vida e hoje estaremos falando um pouco mais sobre este assunto, de uma maneira específica sobre a depressão. O tema da nossa aula é exatamente a resposta bíblica à depressão. Vamos estudar juntos, convido você a acompanhar comigo esta reflexão, para que no final desta aula, juntos também, daqui sairemos abençoados pela palavra do Senhor. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar pedindo a sua direção e orientação para esse momento de estudo. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, suplicamos-te a tua bênção, a tua iluminação, a sabedoria do Senhor para esse momento de estudo, onde a tua palavra chegar nesta hora. Nós te pedimos a tua bênção, a tua orientação. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a tua vontade, para que ao compreendermos a tua palavra, possamos também vivê-la, palavra que nos restaura, que nos conforta, palavra que traz vida e vida em abundância. Oramos agradecidos através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pois bem, nós vamos falar um pouco sobre a depressão. E na aula anterior falamos sobre o assunto da ansiedade, que muito também nos incomoda e também faz parte das nossas necessidades conhecermos assuntos como este para melhor vivermos, tanto em sociedade, em família, enfim, na vida da igreja, no nosso dia a dia. O texto que nós lemos, ou melhor, o texto que nós leremos é um texto do Antigo Testamento, uma leitura bastante longa, mas necessária, pois é a história central que utilizaremos para a nossa reflexão no dia de hoje. Está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o 18, nós vamos ler esse texto para a nossa reflexão. Acompanhe a leitura que será feita da palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo.
Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicil tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, em toda a boca que não o beijou. Este é um texto, para muitos, conhecido da palavra de Deus, que conta a história do profeta Elias, que vive um momento bastante difícil na sua vida, um momento, se assim podemos dizer, muito depressivo. E nós vamos conversar a partir de agora sobre esse assunto, a questão da depressão. Como disse há pouco, nós falamos sobre ansiedade na semana passada. A ansiedade nós poderíamos defini-la de uma maneira assim bastante objetiva como aquele sofrimento antecipado, o sofrer sobre o futuro, o sofrer sobre aquilo que não aconteceu. Exatamente o contrário da depressão. A depressão é sofrer com o passado, com situações da vida, com o arquivo que nós temos na vida, tipo, o que eu poderia ter feito de diferente, ou estou me sentindo culpado pelo que fiz ou pelo que não fiz. Enfim, o passado está sempre presente diante de nós quando falamos do tema da depressão. Mas o que é depressão? Há casos de depressão nas Escrituras Sagradas? São algumas perguntas que precisamos responder a partir desse momento e olhando também para aquilo que nós temos de definições sobre esse tema tão importante que traz para nós tantas preocupações para a nossa vida, para a nossa saúde. Nós vamos ver duas definições muito interessantes e muito objetivas e claras sobre o tema da depressão, sobre o que é depressão. A primeira definição que queremos utilizar é da Organização Pan-Americana de Saúde, em que ela define depressão da seguinte maneira. Acompanhe o que vamos ler sobre esta afirmação. A depressão é um transtorno comum, mas sério, que interfere na vida diária, na capacidade de trabalhar, de dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. É causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos,
ambientais e psicológicos. Esta é a definição da Organização Pan-Americana de Saúde. O Dicionário Brasileiro de Teologia traz uma outra afirmação muito interessante também, escrita por Antônio Máspoli de Araújo Gomes. No dicionário, o autor diz o seguinte sobre depressão: há eventos desencadeantes estudados para uma relação entre certos acontecimentos estressantes na vida das pessoas e o início de um episódio depressivo. Contudo, tais eventos não podem ser responsabilizados pela manutenção da depressão. Os eventos estressantes provavelmente disparam a depressão nas pessoas predispostas e vulneráveis. Exemplos de eventos estressantes são perda de pessoa querida, perda de emprego, mudança de habitação contra a vontade, doença grave, ameaça permanente à integridade física ou biológica. A influência genética, como em toda a medicina, é considerada relevante. Pois bem, duas importantes definições sobre este também importantíssimo assunto que temos diante de nós no dia de hoje. Nós podemos então dizer que estamos diante de um conjunto de fatores. Ou seja, não estamos falando de uma situação em que não há explicação, pelo contrário, nós estamos falando de uma doença que precisa ser enfrentada e essa doença muitas vezes não tem uma causa definida, mas sim uma somatória de fatores. Como nós usamos muitas vezes na nossa linguagem diária aquela gota d'água que transborda o copo. Aquilo foi pouco a pouco sendo enchido, esse copo foi absorvendo e de repente transborda com toda a situação, com todas as questões que a vida muitas vezes acaba impondo a cada um de nós. Uma das coisas que precisamos sempre observar e tomar bastante cuidado é com aquilo que nós chamamos de tristezas a longo prazo, a redução da energia, aquela força que desaparece, aquela redução do desejo, da vontade de realizar certas atividades ou coisas que sempre eram feitas, mas que o prazer desapareceu. São sintomas, são sinais principalmente, que demonstram com muita clareza que nós estamos num quadro depressivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que em todo o mundo mais de 350 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. No Brasil, são mais de 12 milhões de pessoas, desde crianças até idosos. Isso é importante destacar, que a depressão ela não tem uma faixa etária específica. Seja a criança ou seja o idoso, em qualquer faixa etária, estamos sujeitos a essa enfermidade. E o que é pior, em muitos casos, segundo as estatísticas, a depressão pode levar até ao suicídio. Resumindo tudo isso, estamos diante de um grave problema de saúde mental. Estamos diante de uma enfermidade social, doença que precisa ser enfrentada de várias maneiras, tanto pelo campo da medicina quanto pelo campo da espiritualidade. E quando nós olhamos para esta situação, precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos também muitas das respostas que precisamos. E respostas que trazem para nós paz, esperança, trazem, acima de tudo, a certeza
de um Deus que cuida de nós. Nós vamos olhar um pouco mais esse texto de 1 Reis que acabamos de ler. O relato desse texto deu-se no reinado do rei Acabe, que era casado, como nós vimos na leitura, com Jezabel. E Jezabel tinha uma missão muito clara no seu coração. Era destruir os profetas enviados por Deus. Ela traz para dentro de Israel os seus deuses, enfim, os seus objetos de adoração, mas os profetas enviados por Deus deveriam ser destruídos. E Elias vem de uma família humilde quando nós estudamos a sua história. Ele torna-se um grande líder, mas acaba sofrendo com o peso da responsabilidade e do seu chamado. Ele torna-se a boca de Deus diante de um dos piores reis da história de Israel, no caso Acabe. E esse episódio mostra um Elias vivendo um quadro de desânimo, de cansaço mesmo, medo e vontade de morrer. E ele mostra para nós que todos esses sinais identificam sintomas de depressão, que é um problema comum no ser humano, mesmo com os personagens bíblicos, e não são poucos. A Bíblia mostra para nós que muitos personagens viveram essa enfermidade. Encontramos isso em Jó, em Jeremias, nós já falamos de Elias, e no próprio Jesus, quando nós lemos o momento de Jesus no Getsêmani, em que ele precisa enfrentar o Calvário, mas pede a Deus que a sua vontade seja feita diante da sua vontade humana. Havia ali em Jesus um sofrimento muito grande que fica muito claro como que o lado humano de Jesus se aflora diante da necessidade do cuidado do Pai. No caso de Elias, a caverna é mais do que um local, ela é um lugar de desânimo, de desespero, de depressão para alguém que se sente só e se sente abandonado. Ele decide entrar na caverna como que se naquele espaço ele sentisse alguma segurança. Embora Elias fosse um homem de Deus, um profeta, alguém que se dedicou à missão de cumprir a missão de Deus diante do povo, bate o cansaço, bate a frustração, bate aquilo que nós podemos chamar aqui de dor na alma, a solidão da sua vida no caminho, a perspectiva do nada diante das ameaças sofridas. E Deus, no seu infinito amor e cuidado, Deus busca o profeta na caverna. Há desafios para Elias após a caverna, mas é Deus quem indica o caminho de volta com toda a instrução, mostrando que ele não estava sozinho naquele momento e naquela situação, que outras milhares de pessoas também sentiam as mesmas dores, passavam pelos mesmos medos e tinham as mesmas lutas que ele. Deus convida Elias a olhar para fora da caverna como uma maneira de ressignificar o sofrimento de Elias e dar-lhe um novo sentido de vida. Portanto, Elias percebeu de uma maneira muito nítida a preocupação de Deus. O texto bíblico nos oferece algumas lições que queremos destacar rapidamente sobre essa percepção de Elias a respeito do cuidado de Deus. Por exemplo, num primeiro momento, nós temos Deus oferecendo cuidado e não confrontação. É importante destacar isso. Deus não corrige, Deus não condena Elias por estar naquela situação. Pelo contrário, ele coloca-se ao seu lado e contrapõe a sua solidão, mostrando a importância dele para
o trabalho que Deus o havia chamado. Há um cuidado de Deus com Elias ali. Nada de dizer, olha, por que você chegou nessa situação? Você é culpado a respeito disso, você estava em pecado, que é o que muitas vezes acontece. Nada disso. Deus chega com cuidado dizendo, Elias, vamos sair dessa situação, deixa eu te ajudar nesse momento. Uma segunda lição bonita que nós encontramos aqui e que o profeta aprende na sua vida é que Deus não está limitado apenas a uma maneira de agir, mas ele se manifesta das mais diversas formas, do jeito que ele desejar. Nos versículos 11 e 12, falam que Deus se manifesta através de elementos da natureza. Cita a questão do vento, do terremoto, do fogo e de uma brisa tranquila e suave. Era o que mais Elias precisava naquele momento. Ele precisava de tratamento e nada do que acalma a paz para que a cura acontecesse. Ele não seria curado em meio ao terremoto, em meio ao fogo, em meio a uma ventania incontrolável. A ação de Deus vem através de uma brisa suave, serena, que cuida e restaura a sua alegria e as suas energias também. Uma terceira lição belíssima é que Deus o faz compreender que ele estava fora da direção proporcionada por Deus e precisava voltar ao seu caminho. Havia uma missão a concluir. E isso que fica muito claro no versículo 15, quando Deus manda que ele volte para o caminho de Damasco. Ele anda centenas de quilômetros para retornar ao seu lugar de onde ele não deveria ter saído. Portanto, Deus reconstrói o caminho do profeta. Ao cuidar do profeta, ele começa a entender que ali não era o seu lugar. Ele precisava voltar para o lugar onde a missão dada por Deus seria de forma completa, acima de tudo, obedecida. E uma última observação que nós precisamos fazer aqui é que Deus ensina o profeta que ele não estava só, que havia mais 7.000 homens que não estavam adorando a Baal. Isso o versículo 18, o último versículo que nós lemos, registra isso. Elias chegou num ponto em que, humanamente, ele estava totalmente isolado e cego, achando que só ele tinha sobrado. E Deus diz, não, olha, tem mais 7.000 que também, como você, não adoraram ao Deus Baal. Portanto, tem gente também orando e buscando ao Deus verdadeiro como você faz. Essa foi uma palavra de conforto e de esperança que Deus deixou ao seu profeta. Enfim, irmãos e irmãs, o que podemos também concluir disso tudo? Quero citar aqui uma frase de um sociólogo britânico, Mike Featherstone, em que ele afirma o seguinte a respeito da felicidade. Observe o que ele fala a respeito disso. As noções de felicidade na esfera do moderno estão intimamente relacionadas à satisfação imediata de suas fictícias necessidades, tornando indispensável o ser feliz, mesmo que apresentemos uma imagem superficial e de aparente felicidade. Ou seja, neste falso conceito de felicidade, onde na sociedade moderna o ter é extremamente importante para ser, sofrer significa perder algo ou deixar de ter algo. Logo, a identidade se desfaz, o indivíduo deixa de ser alguém.
A busca por esta felicidade que a sociedade prega perde a razão da vida. E na busca de resolver muitas vezes as nossas dores, nós acabamos chegando ao extremo de muitas situações da vida, onde, como citei no início da nossa conversa, o suicídio aparece como uma alternativa, uma resolução desses dilemas existenciais. O ser humano foi feito para viver. O nosso cérebro é convidado a lutar pela vida, a pensar na vida. E quando o corpo toma atitudes, muitas vezes no sentido de não resistir a certas situações, pensamentos suicidas podem tomar conta também do coração do ser humano. As pessoas, elas estão conectadas, porém sós, e não conseguem lidar com as suas próprias dores. Nós vivemos num mundo de pessoas conectadas, mas numa solidão imensa que muitas vezes transforma pessoas em eternas depressivas. Eu quero comentar com vocês também uma frase de um autor desconhecido que pode também nos ajudar nesta belíssima reflexão. O autor diz assim: não ache que todas as pessoas engraçadas têm uma vida feliz. Uma bela risada pode ser um choro da alma. Pois bem, quando pensamos nisso, pensamos na depressão. E como afirmamos, temos que tratar como uma doença, como alguém enfermo. Pessoa que precisa de tratamento, de cuidado, de amor, de zelo. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós descobrimos que a graça de Deus é que vem ao nosso encontro para nos restaurar diante dos nossos momentos depressivos. Quero deixar com você uma pergunta: como anda o seu interior? Como anda a sua vida no seu interior? Seu coração, a sua mente, quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos? E uma orientação de leitura que gostaria que você fizesse na sua casa está registrada no Salmo 42 e 43. Ali os dois salmos se completam. E o salmista, no momento de tristeza, ele diz: por que está perturbado a minha alma? Por que essa alma está triste aqui dentro de mim? E ele mesmo responde dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A esperança e a certeza do cuidado de Deus é que traz para nós a convicção da restauração, de uma cura que vem através da bondosa mão de Deus. É importante destacar o seguinte: quando falamos de doença, precisamos de tratamento. Portanto, tanto a medicina quanto a palavra de Deus são instrumentos do próprio Deus para a cura da alma. A certeza desse cuidado, o ser humano precisa buscar ajuda médica, precisa buscar tratamentos psicológicos, psiquiátricos, se necessário, mas precisa também do cuidado de Deus, do amparo do Senhor, para que a sua vida seja curada, restaurada, restabelecida sob o poder da graça do bondoso Deus. Quero deixar com você essa palavra de esperança. Confie em Deus. Diante dos momentos depressivos, diante das situações depressivas que a vida lhe reservar, tenha certeza de um Deus que cuida de você. O mesmo Deus que buscou Elias na caverna é o Deus também que quer te curar, trazer paz e esperança ao seu coração e ao coração da sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana de muita paz, de alegria e de graça diante do Senhor e diante dos seus familiares também. Um abraço em Cristo, fique na paz de Deus.